Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perfil do investidor. Você já viu aquelas perguntas quando você se cadastra numa corretora de valores que é chamado de suitability? Pois é, essas perguntas a corretora faz para ela ter uma noção do qual tipo de investidor você se encaixa. Basicamente, existem três tipos de investidores, três tipos de perfis de investidores: o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Neste vídeo, nós falaremos sobre cada um deles. Eu preparei uma apresentação com alguns slides para ficar melhor a visualização de cada um dos perfis. Então, vamos ao vídeo. Bom, galera, então aqui já com a apresentação aberta, nós temos que ter em mente o seguinte: existem três tipos de investidor, né? E como nós falamos na introdução do vídeo, essas perguntas, elas formam o tal do suitability. É quando você entra numa corretora de valores e a corretora ela precisa saber qual é o seu perfil de investidor respondendo algumas questões. Se você está disposto a investir quando existe uma desvalorização, o que você faz, se você resgata. Então, tudo isso a corretora ela precisa ter a noção para ela saber qual produto melhor indicar para você. Na tela da nossa apresentação inicial, nós temos então três perfis. Nós temos o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Cada um desses perfis vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Cada um vai ter um pró e um contra. Então, e cada pessoa vai se enquadrar automaticamente num perfil desse. Às vezes, com o passar dos anos e com o passar da experiência da pessoa investindo, ela pode mudar. Ela pode passar de um perfil conservador para um moderado, ela pode passar de um agressivo para um moderado. Enfim, isso são perfis onde nós temos que ter a consciência de que, dependendo do tipo de investimento que você faz, você vai se enquadrar em cada um desses perfis. Então vamos ao primeiro perfil. Bom, o primeiro perfil é o perfil conservador. Então, qual é a característica de quem investe de uma forma conservadora? Bom, a pessoa investe em ativos de menor risco, aqueles ativos que nós vimos, né, no vídeo anterior, como o Tesouro Selic, qualquer um ativo do Tesouro Direto, são ativos de baixíssimo risco, né? Porque o risco que você corre é o risco do governo, não aceita grandes volatilidades. Então é aquele investidor que, se ele pensar, se a bolsa cair, eu estou liquidando as minhas posições. Se o fundo de investimento rendeu 20% negativo, eu tiro, eu não consigo, eu não aguento esse tipo de volatilidade. Então, o investidor se enquadra no perfil conservador. Ele prefere garantir a rentabilidade do seu investimento, né? Ele prefere garantir, mesmo sabendo que ele pode ganhar mais, mas se ele investe num CDB que ele vai ganhar 10% ao ano, ele está satisfeito com aquela valorização, ele está satisfeito com aquela taxa, mesmo sabendo que talvez um fundo ou uma ação possa valorizar 15%, 20% ao ano. Não, ele prefere garantir aqueles 10% do que correr o risco de perder, né, ou de não valorizar aqueles 10%. E aí os exemplos, né? A gente tem os exemplos aqui de títulos do Tesouro, fundos DI, CDBs. Então, são ativos que geralmente o perfil conservador ele investe. E aí nós temos os prós e os contras, né? O pró é que o investidor geralmente ele vai ter uma liquidez imediata. Então, investindo nos ativos de baixo risco, o investidor ele consegue ter uma liquidez imediata ali, sem precisar do dinheiro amanhã, no máximo, depois de amanhã, o dinheiro está na conta dele. Então ele fica tranquilo quanto a isso. Agora, o contra é aquilo que a gente falou anterior, né? A rentabilidade, ela geralmente vai ser menor. O investidor geralmente vai ter uma rentabilidade menor
fazendo esse tipo de investimento. Por quê? Porque ele trava, né? Ele travou a rentabilidade dele num CDB, num Tesouro Selic, num Tesouro IPCA. Ele nunca vai conseguir, se a bolsa explodir para cima, ele nunca vai conseguir ter uma rentabilidade parecida, né? Então, este é o perfil conservador. São investidores que não querem correr risco, não aceitam grandes volatilidades e sabem que vão ter uma rentabilidade menor. O nosso próximo perfil é o perfil moderado. Bom, no perfil moderado a gente tem um investidor com algumas características também. O investidor aceita correr um certo risco, ou seja, eu gosto de colocar aqui 50-50. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aceita correr um risco de até 50% dos seus investimentos em renda variável. E aí ele pode alocar isso como? Pode alocar em fundos multimercado, fundos imobiliários, ações. Então veja, o investidor com perfil moderado, ele simplesmente ele vai colocar 50% em renda fixa, pode ser no Tesouro Direto, ou em algum CDB, ou em algum fundo DI, e os outros 50% ele vai investir nesses ativos de maior risco, né? Então, vamos supor que ele tem lá 50 mil reais, ele tem investido 25 mil reais no Tesouro Selic, e os outros 25 mil reais, um exemplo, ele investiu lá em fundos imobiliários. Pronto. Então, a gente pode considerar que esse investidor eu tenho um perfil moderado. Agora, quais são os prós e os contras desse tipo de investidor? O pró é que ele consegue uma rentabilidade acima da renda fixa. Geralmente, esse investidor ele vai conseguir uma rentabilidade acima. Por quê? Porque, geralmente, fundos imobiliários, ações e fundos multimercados, eles valorizam um pouco acima, né, da renda fixa. Claro, tem o risco de desvalorizar também, mas se ele consegue uma valorização positiva, ele geralmente vai estar um pouquinho acima da renda fixa. E quais são os contras? Parte do portfólio sem liquidez. Como assim, Bruno? Bom, se esse investidor ele investiu em um fundo multimercado, um exemplo, ele, às vezes, esse fundo multimercado ele cobra aí 30 dias, 20 dias. Aí você tem que ler o prospecto do fundo. Mas, geralmente, fundos multimercados, fundos de ações também, eles têm uma carência para você pedir de volta o seu investimento. Então, se você tem uma parcela nesse tipo de fundo e você precisa do dinheiro para amanhã, provavelmente você não vai conseguir. Provavelmente você vai ter que liquidar parte da sua renda fixa. E aí você diminui um pouco da sua renda fixa para você ter um dinheiro em mãos. Então, este é o perfil moderado. Vamos agora para o perfil agressivo. Perfil agressivo, quais são as características? Bom, a maior parte em renda variável, ações e FIIs, se permite a mais riscos, então ele investe em ativos de alto índice de volatilidade, como opções, como índice futuro ou dólar futuro. Ele se permite, ele sabe correr esse risco, ele sabe correr esse tipo de risco. Então não é qualquer tipo de investidor que vai fazer isso. O investidor começou, tem 6 meses na bolsa, ele já vai querer fazer um hedge com opções ou tentar pegar alguma valorização com opções, vai se dar mal. Esse tipo de investidor ele precisa conhecer bem o mercado, porque ele também precisa controlar bastante o seu gerenciamento de risco, para não perder todo o seu dinheiro. Como eu falei, o investidor ele aceita o risco, então uma característica inerente do perfil agressivo é aceitar o risco. Não tem como você fazer um tipo de investimento desse se você não aceita o risco. Então você tem que aceitar esse risco. E uma alocação que eu julgo que seja adequada para esse tipo de investidor é ele fazer essa alocação aqui de 70-30. O que seria? Seria 70% em média ali dos seus ativos, do seu dinheiro numa renda variável, né? Fazendo todo esse julgamento de ações, fundos imobiliários, opções, índice e dólar, e os outros 30% você deixar numa renda fixa, porque aí você também garante que você não fica totalmente exposto. Se você tem muita ação, numa baixa das ações ou dos fundos imobiliários, você pode usar a renda fixa, esses 30%, para você comprar mais desses ativos, mais ações e mais fundos imobiliários. Se você julga que essas ações elas são para longo prazo, se você julga que esses fundos imobiliários eles vão continuar pagando aluguéis, então
O perfil agressivo, eu julgo que essa alocação seja uma alocação ideal, uma alocação adequada, 70-30. 70 em renda variável e 30% em renda fixa. E aí nós vamos para os prós e para os contras, né? Quais seriam? Bom, o pró é que a rentabilidade vai ser muito acima do mercado, né? Quando você acerta na veia uma ação, quando você acerta na veia um fundo imobiliário, que aquele rendimento do fundo só cresce mês a mês, ano a ano, você vai ter altas rentabilidades com o passar do tempo. Então, veja, para você ter uma rentabilidade maior, você precisa correr um risco maior. Veja, é inerente aos investimentos. Você, quanto mais rentabilidade você quiser performar, maior vai ser o seu risco, tá? Então você tem que estar ciente disso. E qual seria o contra? O contra é que serão inevitáveis algumas perdas. Então, o investidor agressivo, um perfil agressivo, ele sabe que uma ação ou outra, uma opção ou outra ali, uma alocação no índice ou no dólar diferente, ele vai ter perdas. Então é por isso que o investidor agressivo ele precisa ter muita noção de gerenciamento de risco. O quanto do seu dinheiro ele vai alocar em cada um dos ativos, para ele conseguir travar a perda se caso acontecer essa perda. Então nós ficamos aí com o perfil agressivo, sendo um perfil que ele vai ter uma rentabilidade muito acima do mercado, mas algumas perdas vão acontecer. Passamos pelos 3 tipos de perfis, né? O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Para finalizar, então, qual desses perfis você se encaixa? Se é no perfil conservador, se é no perfil moderado, se é no perfil agressivo. Veja, cada um deles tem características inerentes a cada um tipo de perfil. Não é que você vai se enquadrar num deles, é que conforme você vai investindo, você vai percebendo qual é o seu perfil e ali definindo quais são as suas táticas, quais são os seus investimentos, qual é o tipo de gerenciamento de risco que você vai alocar. Às vezes, você pode ser um investidor que gosta de investir em ações, mas você não aloca muito do seu recurso nas ações. Então, você pode se tornar um investidor moderado ou um investidor até mesmo conservador, tendo uma pequena parcela apenas na renda variável. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. E se você tem algum comentário a fazer, por favor, deixa aqui embaixo para mim que eu vejo todos os comentários e respondo todos os comentários. Eu quero te agradecer por você ter visto esse vídeo e fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.